Olá a todos. Agora teremos a apresentação de Rafael Araújo e Edel Figueiredo, falando sobre estudos de parâmetros para aplicação no projeto de simulador solar. Boa apresentação para vocês, pessoal. Boa tarde, eu sou Edel Figueiredo e, juntamente com meu colega de mestrado em Engenharia Espacial, Rafael Araújo, vou apresentar um estudo de parâmetros para aplicação em projeto de um simulador lunar. Através da... Então, por que explorar Marte? Através da exploração espacial, busca-se informações sobre origem e evolução da vida e alternativas à sobrevivência fora do planeta Terra, sendo Marte o lugar mais acessível e habitável do sistema solar, uma vez que as condições características em sua superfície elas se assemelham, de certa forma, às da Terra. A vida na Terra ela é baseada e provida, principalmente de energia solar. O Sol ele transmite energia para a Terra através de radiação eletromagnética, e essa radiação, também conhecida como radiação do espectro solar, ela apresenta distribuição de frequências, né, semelhantes a um corpo negro aquecido a 5.800 Kelvin, e também ela é composta por diversos comprimentos de onda, que vai desde raios gama a ondas de rádio, tendo a maior parte da radiação do seu espectro solar com comprimentos de onda de 100 a 4.000 nanômetros. A figura aqui à direita, ela mostra espectros contínuos de distribuição de energia de alguns tipos de estrelas, e através da temperatura da estrela é possível determinar, por exemplo, o comprimento de onda que vai ser o comprimento de onda e o elemento químico presente na atmosfera estelar, que isso vai determinar, por exemplo, pela temperatura é possível determinar o componente químico presente na estrela. O Sol ele possui uma classe espectral de GV, onde o G2, essa amarelinha aqui, onde o G2 ele indica a temperatura de superfície da estrela, que no caso do Sol é aproximadamente 5.780 kelvins. Isso lhe confere a sua cor, né? E o Sol também, o V, ele é a classe espectral que indica que o Sol faz parte de uma sequência principal de classificação, que é das estrelas anãs. Que aí, no caso, a composição do Sol é principalmente os elementos hidrogênio, ferro, cálcio, entre outros, né? Esses aí são os principais. Antes da radiação ela entrar na atmosfera, há uma reflexão, espalhamento de ondas de volta para o espaço, decorrendo do campo magnético. Somente cerca de 25% da radiação recebida pela Terra, ela chega à superfície. Esses comprimentos de onda, eles estão principalmente entre 250 e 2.500 nanômetros, sendo a região visível restrita de 400 a 700 nanômetros. Dentro dessa faixa, alguns comprimentos eles são extremamente importantes e outros são nocivos, sendo também que a energia, ela é distribuída, a energia do espectro solar, ela é distribuída aproximadamente com 7% ultravioleta, 44% de luz visível e 49% infravermelho. A atmosfera terrestre, ela modifica o espectro através da absorção ou espalhamento da luz, né, pelas moléculas que a compõem. As moléculas, elas absorvem a luz e convertem essa energia. A energia, ela vai depender, o tipo de conversão, ela vai depender tanto do comprimento de onda que está recebendo e do
no caso do tipo de molécula que está recebendo. Isso explica, por exemplo, fenômenos de cores no céu e aumentos de temperatura. A camada de ozônio, né, ele absorve grande parte da radiação ultravioleta com comprimentos de ondas inferiores a 320 nanômetros e algumas bandas do infravermelho, e também uma fraca absorção de luz visível. O oxigênio também absorve comprimentos de onda superiores a 1000 nanômetros dentro da faixa do infravermelho. O vapor de água, ele também é um forte absorvedor de radiação solar e ele absorve várias faixas do espectro solar. Porém, existe uma janela que também não é absorvida, que é justamente essa janela que chega à superfície. Para medir a quantidade de energia utilizada em radiância, que ela mede a quantidade de energia por unidade de área. Aqui nessa figura à direita, mostra o espectro da radiação solar incidente no topo da atmosfera, que é a radiação solar extraterrestre, e a irradiância global, que é a que atinge a superfície da Terra. A área entre essas duas curvas, ela representa a diminuição da radiação por absorção ou retroespalhamento. Nessa figura de cima, podemos ver a distribuição do espectro eletromagnético e seus diferentes comprimentos de onda. Quanto maior a frequência da onda, maior será a energia transmitida. No caso, há uma radiação também ionizante, que é a radiação nociva. E radiações não ionizantes são as que possuem energia relativamente baixa e são amplamente utilizadas para a vida na Terra. As plantas, elas são as nossas principais captadoras de energia solar, são a base da cadeia alimentar, e elas produzem a maior parte da sua energia a partir da luz vermelha e da luz azul, isso depende também do seu estágio de crescimento. A fotossíntese, ela acontece no comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros, que seria denominado espectro de ação. Algumas plantas, elas preferem diferentes espectros de luz e realizam dentro dessa faixa tarefas específicas, por assim dizer. A luz azul, ela promove o crescimento radicular e a fotossíntese intensa, que ela é na faixa de 400 a 500 nanômetros. E a luz vermelha, ela estimula o crescimento do caule, a floração e produção de clorofila, entre 640 a 720 nanômetros. O amarelo, ele também influencia na taxa de fotossíntese, pois existem os carotenoides, que são pigmentos amarelados. Eles absorvem a luz e transferem essa energia absorvida para a clorofila, que é quem realiza a fotossíntese. Alguns estudos também já conseguem identificar algumas plantas que utilizam ultravioleta e infravermelho para seu crescimento. Devido ser mais distante do Sol que a Terra, né, a radiação incidente em Marte ela é 43%, representa 43% da radiação da Terra. Devido à sua atmosfera também ser mais fina, os comprimentos de onda eles diferem. E como o Marte ele não possui campo magnético, então acaba tendo uma radiação muito nociva em sua superfície. E em Marte, né, o vapor d'água ele corresponde a 0,001% do da Terra. Então, não há barramento de comprimentos de onda de 200 a 300 nanômetros. E apesar de o CO2 dele, né, o gás carbônico, ele ser 30 vezes a mais do que o da Terra, há uma pequena energia absorvida. Então, isso não faz muita diferença em relação à quantidade de energia a quantidade de gás carbônico que ele tem. Né? Então, o espalhamento dessa radiação em Marte, ele é menor que 1%,
E a poeira ainda atenua a radiação por absorção e espalhamento. Então, Marte ele recebe muito mais radiação do que a Terra, e a coluna de ozônio ela é abundante em Marte, então tem muita radiação ultravioleta incidente. E a radiação incidente em Marte, ela é cerca de 10 a 20% mais do que o esperado, considerando a distância relativa do Sol. Né? Nesse gráfico à direita, podemos ter uma noção, porque tipo, Marte ele tem inclinação e rotação, então ele apresenta inverno e verão. E nesse gráfico podemos identificar o comprimento de onda que seria possível desenvolver algum tipo de vida, né? Que é essa parte mais verde. Esse levantamento de dados, ele tem o intuito de embasar o projeto de um simulador solar. Né? O simulador solar ele é um dispositivo que utiliza uma fonte de luz com composição espectral semelhante à luz solar natural. Então, são utilizados para replicar luz solar em ambientes controlados, por exemplo, e eles utilizam luz como fonte de alimentação, utilizam óptica e alguns filtros para controle do feixe de saída, né, controle da luz. Com a utilização do simulador solar, então, poderemos estudar e observar o plantio de espécies possíveis de se adaptar e se desenvolver, utilizando a limitação energética de Marte. Então, também como há diferenças na geração de luz artificial e da luz solar, então é preciso manter medidas, né? Combinando intensidade de luz e composição espectral, por exemplo. Aqui são os tipos de algumas fontes de luz artificiais, né? Seria o principal componente do simulador solar. Então, com as tecnologias de iluminação artificial que temos hoje, somos capazes de gerar comprimentos de ondas necessários, né? Visando o desenvolvimento de plantas, então, deveríamos produzir comprimentos de onda de 315 nanômetros a 480, que seria a luz azul, e 575 a 780 nanômetros, que seria a luz vermelha, e evitar, por exemplo, comprimentos de onda entre 100 a 280 nanômetros, porque isso é ultravioleta, UVC, que é prejudicial a algumas células que estão se desenvolvendo. A fonte de luz mais amplamente usada em simuladores solares são as lâmpadas de xenon. Elas têm um espectro relativamente contínuo, de 300 nanômetros a 2.000 nanômetros, e podemos utilizar, por exemplo, uma combinação de luzes, arranjando xenon com halógena, né, letra A e letra D, e também poderemos usar também, por exemplo, uma composição de LEDs, que ela pode ser utilizada, visto que oferecem algumas vantagens em relação a outros sistemas. A combinação de LED, ela possui melhor ajuste de saída, uma luz estável ao longo do tempo e uma melhor resolução. E possuem também maior vida útil. A primeira solução, que seria xenon com halógena, ela apresenta menor custo inicial, porém ela tem um maior custo operacional. E as luzes de LED, ela permite obter um equipamento mais resistente e de menor volume, e oferece também um controle melhor na intensidade final. Aqui temos uns exemplos de luzes de LED, né? As letras E e F, elas consideram uma fonte de luz branca, e são LEDs discretos, então é possível gerar uma faixa estreita de 255 a 4.300 nanômetros, então tem uma grande faixa para trabalhar. Algumas considerações é que é possível, com esse estudo, encontrar plantas que são capazes de se desenvolver utilizando a radiação disponível em Marte, e é importante para que o cultivo de alimentos ele acompanhe a exploração
humana, né? Exploração espacial humana. Além também de o simulador poderia atuar fornecendo uma maior fidelidade a experimentos executados na Terra, como, por exemplo, nas estações análogas espaciais, como o Habitat Marte. Poderia também esse simulador também poderá ser utilizado para estudar a interação de materiais sob a perspectiva da radiação humana, ou marciana. E é isso. Obrigado.